Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. E hoje nós iremos abordar a lição de número 5. Exatamente. Lição de número 5 que tem por título Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela. O texto de ouro vai dizer o seguinte: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora. Ele vai anunciar o que agora? A todos os homens em todo lugar que se arrependam. Anuncia agora o arrependimento. Verdade prática. A obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito Santo discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. Aqui eu poderia trazer um título aqui, um subtítulo, por que não se dizer? Paulo aproveitando a ocasião. Paulo aproveitando a ocasião que lhe foi concedida. Por quê? Porque nós vamos ter esse entendimento quando nós começamos a esmiuçar a lição. Mas vamos agora à leitura bíblica em classe, que está em Atos, capítulo 17, versículo 15 ao versículo 20, depois do versículo 30 ao versículo 32, que vai dizer o seguinte: E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, que nós vamos ler também e esmiuçar mais esse assunto mais posteriormente na lição, contendiam com ele. Uns diziam que quer dizer este paroleiro. O que é paroleiro? É aquele que conta história, contador de histórias. Estava dizendo que Paulo era um contador de histórias. O que quer dizer esses paroleiros? E outros diziam, parece que é pregador de Deus estranho, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, levaram ao Areópago, né? É um lugar alto que tinha naquele lugar para expressar aonde todos ouviriam a sua voz, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso: te ouviremos outra vez. Ou seja, tinha aqueles também que acreditavam na ressurreição, então eles paravam um pouco para ouvir. Muito bem. Como eu comento o ponto preciso, vamos a ele. Tópico 1, subtópico 1, ponto preciso vai dizer o seguinte: quando Paulo chegou a Atenas, por volta do ano 50 depois de Cristo, a cidade ainda exercia enorme influência cultural e intelectual, apesar de sua pouca relevância política sob o domínio romano, berço de filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. Atenas destacava-se pelas artes, poesia e filosofia. Contudo, por trás de sua sofisticação, havia uma religiosidade profundamente idólatra e politeístas. O que é politeístas? Vários deuses. Lucas registra a reação de Paulo, que se comoveu ao ver a cidade entregue à idolatria. Então, além da idolatria, tinha o politeísmo, que é a adoração, a crença de vários deuses. Ponto preciso ainda do subtópico 3 do tópico 1 vai dizer o seguinte: além da sinagoga, Paulo levou o evangelho agora à praça pública, onde se concentrava a vida social, política e intelectual da cidade. Atos capítulo 17, versículo 17, parte B. Ali,
dialogava diariamente com gentios e filósofos interessados em ouvir alguma novidade. Atos capítulo 17, versículo 21. Esse movimento revela que o evangelho não se restringe aos espaços religiosos, mas deve alcançar o coração da sociedade. Por que na praça Paulo se reunia naquela época? Nesse momento, porque na praça ficava a maioria das pessoas, até mesmo os negócios, até mesmo alguns julgamentos eram levados à praça pública, e por que não se dizer que o lugar mais importante daquela localidade, o lugar mais conhecido, onde todos se encontravam, era justamente na praça, e era por isso que Paulo fez questão de estar ali, disputando com os religiosos, com aqueles que acreditavam em outros deuses, sobre o seu Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Deus, o Messias. Por isso, Paulo fez questão de estar todos os dias, eu disse, todos os dias na praça. Não é como a praça dos dias de hoje, que você vai lá, tem um banquinho, não. A praça dessa época era onde os negócios da cidade eram feitos naquele lugar. Era realmente o lugar mais importante da cidade naquela época. Hoje não, hoje você vê que tem uns bancos e tal, não é tão importante, não é tão visionário como era na época de Paulo. Na época de Paulo, os negócios eram feitos em praça. Por isso, Paulo estava ali pregando a palavra de Deus. Muito bem. Ponto agora preciso do tópico 2. Subtópico 1 vai dizer o seguinte: vamos entender quem são os epicureus e depois vamos entender quem são os estoicos. Vamos a eles. Entre os que confrontavam Paulo em Atenas estavam os filósofos epicureus, seguidores de Epicuro. Eles defendiam o prazer como bem supremo, entendiam como ausência de dor e sofrimento, eram materialistas e negavam a providência divina, admitindo a existência dos deuses apenas de forma distante e indiferente à vida humana. Para eles, a morte representava o fim de tudo, o que justificava uma vida voltada à satisfação imediata dos desejos. Ou seja, não vai ter morte, não vai ter futuro, o que importa é agora. Vamos satisfazer todos os nossos desejos e no futuro não existe, o futuro não existe. Então, estes de Epicuro, da filosofia de Epicuro, porque nós sabemos que Lupercio também era um seguidor veemente dessa doutrina dos epícuros, dos epicureus. Então, Lupercio também ele acreditava. Você que estuda um pouco de filosofia sabe quem foi Lupercio, foi um importante filósofo. Ele também era um seguidor e era uma pessoa que defendia a doutrina dos epícuros. Muito bem. Então, eles acreditavam no prazer momentâneo, o que vale é o que estamos vivendo agora. E a Bíblia fala que não podemos pensar dessa forma. Por quê? Porque nós acreditamos que após a morte, a vida segue. A vida segue com dois caminhos, a condenação eterna ou a salvação eterna ao lado de Jesus. A condenação eterna, aqueles que rejeitaram Jesus, automaticamente a condenação eterna já está sendo feita. Transitou em julgado a sua ação. Mas para aqueles que morreram com Cristo, a Bíblia fala que nem morre, eles partem para a eternidade, partem para com Deus, aguardando a ressurreição. Muito bem. Agora vamos entender quem são os estoicos. Vamos a eles. Também dialogavam com Paulo os filósofos estoicos, seguidores de Zeno. Valorizavam a razão, a virtude e o autocontrole, defendendo que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar as emoções. Muito bem. E controlar as emoções. Embora crescem em uma divindade, concebiam Deus não como um ser pessoal, mas como uma força impessoal que permeava todas as coisas. Eram panteístas e fatalistas, negando tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade individual da alma, posição que se opunha diretamente à fé cristã. Outro também seguidor deste pensamento dos estoicos eram Sêneca e Crisipo, dois filósofos muito importantes aí, que você com certeza, se gosta um pouco de filosofia, você vai saber quem foi Sêneca e quem foi Crisipo. Muito bem. Então, eram isso. Os estoicos eram mais
da lei da natureza, aqueles que acreditavam na lei da natureza, né? Não, é isso mesmo, sempre foi assim, sempre será. Deixa a natureza seguir o seu curso natural. Já os de Epicuro eram aqueles que só importa o que está vivendo agora, não tem futuro, não tem nada disso. O que importa é o que você está vivendo agora, goza toda a sua vida, desfrute toda de sua juventude, faça o que tenha que fazer e esquece, depois da morte não tem nada. E não é bem isso que a Bíblia fala. Muito bem. Ponto preciso agora do subtópico 1. Agora vamos ao tópico 3. Ponto preciso. Com sabedoria e sensibilidade espiritual, o apóstolo não inicia com ataques, mas constrói pontes, revelando como a verdade de Deus pode ser anunciado. Com firmeza e respeito, em ambientes culturais diversos, o apóstolo inicia o seu discurso reconhecendo a religiosidade dos atenienses e menciona o altar dedicado ao Deus desconhecido. Em vez de confrontar diretamente a idolatria, utiliza esse elemento cultural como ponto de partida para anunciar o Deus verdadeiro. Ou seja, Paulo, ele pregava a verdade? Sim. Ele pregava com amor? Sim. Mas ele não atacava. Você vê que Paulo ele pregava não atacando. Paulo pregava as Escrituras. E é isso que nós temos que fazer hoje. Pregar as Escrituras com amor, com verdade, mas não atacando, aproveitando as oportunidades, aproveitando as ocasiões para mencionar, para dizer quem é o nosso Deus. Muito bem. Subtópico 3, do tópico 3, vai dizer o seguinte: Paulo encerra o discurso com um chamado direto ao arrependimento, afirmando que Deus agora ordena que todos se arrependam, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, confirmado pela ressurreição. A conclusão vai dizer o seguinte, do ponto preciso, lá na parte final. O Evangelho demonstra ser capaz de dialogar com qualquer filosofia sem perder seu poder de confrontar consciências e chamar todos ao arrependimento e à fé no Cristo ressurreto. Mas o que Paulo ele fez aqui? Ele aproveitou a ocasião. Eu vou pegar a Bíblia aqui atrás. Peço até desculpa por está aqui, nessa posição aqui, mas o que acontece? Eu vou pegar a Bíblia atrás porque vamos ler, porque a revista, ela pula alguns versículos, do 15 já vai para o 20. Mas tem aqui no versículo 23, vamos lá. Atos dos Apóstolos, eu estou com a minha Bíblia, com as Escrituras, que você também deve tê-la na sua casa e discorrer sempre que puder. Vai dizer aqui, no versículo 23, do capítulo 17, vai dizer assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Ou seja, Paulo, o apóstolo Paulo, ele era um camarada inteligente. Ele era um camarada esperto. Por quê? Porque ele aproveitou a oportunidade para pregar sobre aquele altar aonde estava falando sobre o Deus desconhecido, na qual ninguém ali ousava dizer sobre aquele Deus desconhecido, ninguém sabia falar sobre o Deus desconhecido. Mas Paulo, ele aproveitou aquela oportunidade por saber que aquele povo era um povo curioso pelo conhecimento, pela sabedoria, pelos conhecimentos sapienciais daquela época. Eles eram curiosos pelos conhecimentos sapienciais. Então Paulo ele aproveitou essa oportunidade para pregar sobre aquele altar que ninguém ali havia ainda falado. Ele aproveitou para dizer que aquele Deus desconhecido que ele havia de falar agora era o nosso Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus, que veio salvar a humanidade. Mas no versículo 23, você viu que coisa maravilhosa que Paulo fez? Ele aproveitou a ocasião, ele aproveitou a oportunidade para dizer sobre Jesus. E é isso que nós temos que aproveitar. Nós temos que aproveitar as ocasiões que são nos concedidas para falar de Jesus. De forma coerente,
Sim. De verdade, dizer a verdade? Sim. Mas nunca ficar atacando. Dizer que Jesus, ele salva. Dizer que Jesus cura. Dizer que Jesus batiza com o Espírito Santo. E dizer que Jesus também breve voltará para levar o seu povo para o céu. Porque é isso que Paulo ele vai dizer aqui. Paulo fala a respeito da ressurreição. Algo que era tão curioso para aquelas pessoas que tinham pouco conhecimento sobre a ressurreição. E Paulo, por ser um doutor das Escrituras, Paulo, por aceitar Jesus Cristo e crer que Jesus Cristo vai vir um dia arrebatar a sua igreja, porque ele mesmo escreveu lá em Coríntios 3,15 e Tessalonicenses capítulo 4 também, ele mesmo escreveu que Jesus vai encontrar a sua igreja nos ares. Então Paulo ele sabia esmiuçar e explicar com detalhes a doutrina da ressurreição. E ele aproveitou essa oportunidade para explicar para aquele povo. Meu amigo e minha amiga, aproveita as oportunidades que são lhe concedidas para você falar sobre Jesus Cristo. Às vezes nós ficamos acanhados, às vezes nós ficamos temerosos, mas não temam, porque Deus ele vai lhe dar as palavras certas para você dizer para aquele povo que está ouvindo a sua fala, que está ouvindo a sua voz naquele lugar que você for falar. Então, é isso, meus amigos. Paulo, ele anuncia o arrependimento, fala da ressurreição. Tem alguns povos ali que ele teve que contestar aquele pensamento dos epícuros e também dos estoicos. E nós sabemos muito bem que Cristo é a maior verdade que existe. Por quê? Porque os gregos, ele até hoje, quem estuda filosofia sabe que os gregos, eles estão atrás da verdade. Mas nós sabemos que a verdade que liberta é a verdade chamada Cristo, Jesus Cristo. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ou seja, ele é a verdade que tanto os gregos até hoje procuram conhecer. O que é a verdade? O que é a verdade? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E lembre-se, aproveitando as ocasiões. Aproveite as ocasiões que são lhes concedidas e fale de Cristo.